E eu queria, antes da pregação, compartilhar com vocês um texto, enquanto tocava o louvor, Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo. Eu me lembrei de outro texto, e um texto que eu gravei um devocional essa semana, no Dia a Dia com Deus, de Filipenses 1, capítulo 1, verso 6. O que fala este capítulo? Paulo está escrevendo aos crentes de Filipos. Ele vai tratar muita coisa na epístola, mas no capítulo 1, logo no 6, ele lembra eles de uma promessa. Ele fala assim: aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo, ou aperfeiçoará ela até o dia de Cristo. Então Paulo, em vez de tratar isso no final, no meio da epístola, já trata no começo. Sabemos que ele escreveu essa carta ali em torno do ano 60 da era cristã, e foi um dos períodos mais difíceis da igreja, porque o imperador era Nero, e Nero tinha um ódio insano pelos cristãos. Então já estava vendo desemprego, já estava vendo prisão, já estava vendo tortura, martírio. E parece que o tal de Jesusinho de Nazaré tinha fracassado com a mensagem dele, que ele já tinha morrido há uns 30 anos, e parece que deu tudo errado. O cristianismo virou o principal alvo do império, e a pedra de tropeço para todo mundo. Então ninguém gostava de cristão. Perseguição, martírio, hostilidade, discriminação, perda dos direitos, perda do emprego. Então eles estavam todos fragilizados e temerosos, pensando: o negócio não deu certo, a fé em Cristo não está trazendo nada de bom para nós, nenhum benefício. Pelo contrário, ser cristão no ano 60 é uma péssima ideia. Ser cristão no ano 60 é correr o risco da espada. Por isso que em Romanos, que é mais ou menos na mesma época, fome, nudez, perigo ou espada. Então Paulo não se delonga, e no verso 6 ele bota esse texto. Para quê? Ele já quer encorajar os cristãos no primeiro capítulo, nos primeiros versículos. Ele já quer animar eles no início. Talvez não obtivessem ânimo nem para terminar a epístola. Talvez se tratasse doutrina primeiro, os cristãos não teriam força para prosseguir. E Paulo quer encorajá-los, animá-los, consolá-los, e quer tirar deles essa ideia. Não tem Nero, não tem espada, não tem leão. Então ele já bota ali. E quando os crentes leem Paulo, diferente de nós, que temos que ter um tempo de estudo e oração, até compreendermos pelas línguas originais, com profundidade o texto, aqueles crentes já assimilaram de imediato o que Paulo quer dizer. Opa! Aí Paulo vai dizer: estou bem certo. Paulo vai dizer: espera aí, a afirmação do verso 6 não é elucubração, não é devaneio da minha mente. Eu não estou me precipitando no que eu estou falando. Eu não sou insensato. Eu não sou um homem que está, um jovem na flor das emoções. Eu estou convicto do que eu estou falando. Estou plenamente certo
Olha como Paulo começa, já dá um choque nos filipenses. É um apóstolo já idoso. Paulo tem mais ou menos 64 anos, já andou muito com Cristo, há pelo menos 30. Paulo sabe que tem gente preso, que tem gente morrendo, que tem gente no Coliseu, que tem gente sem marido, que tem gente sem filho, que tem gente passando fome, que tem gente odiada, tem gente refugiada, que tem gente nas catacumbas. Paulo não está brincando com eles, como Deus não brinca com a gente, como Deus não brinca com você. Eu estava vendo aqui sábado com chuva, essa galera, essa multidão, deixou seus lares. Tem gente aqui estudada, tem gente inteligente, tem gente que veio fazendo um caixote desse. Com certeza vocês não vieram aqui para serem ludibriados, enganados, porque o nosso Deus não faz isso. Você não veio aqui ouvir história da carochinha, balela. Você não veio aqui ouvir conto de fada, ou um Deus caprichoso, brincando com seus sentimentos, porque uma são as palavras de Paulo, outra é a realidade dos filipenses, que é a sua realidade. Tá, você está falando aí, mas a espada está no meu pescoço. Eu estou com uma crise sem precedente no meu lar, no meu casamento. Eu estou com exames e com complicações físicas que eu não sei onde isso vai chegar. E Paulo, estou plenamente certo, mesmo sabendo que vocês estão com o fio da espada no pescoço, mesmo sabendo que a maior potência mundial quer esmagar vocês, Roma, mesmo sabendo que já tem viúvas me ouvindo, órfãos me ouvindo, aí Paulo vai largar a profecia, aí o povo fica indo atrás de profecia. Isso é profecia. Abre Filipenses 1:6 e ele vai profetizar para você. Aí Paulo larga a profecia. Aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar, ou há de completá-la. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: aquilo que Deus começa, Deus termina. Esse texto tem a ver com soteriologia, com salvação. Se Deus te chamou, se Deus te salvou, se Deus te encontrou em Damasco, na estrada de Damasco, ou no aeroporto, no Leporaço, ou no Rio de Janeiro, São Paulo, ou se foi no Paraná, ou se foi na Bahia, Ele começou uma obra no dia que você se converteu. Ali foi o início. Qual foi o dia? Ontem? Mês passado? Uma década atrás? 2? Estou escrevendo para vocês, filipenses, que um dia creram no Senhor, que um dia aceitaram o Senhor, que um dia se converteram ao Senhor, que um dia nasceram de novo. Sim ou não? Sim, Paulo. Então neste dia Deus começou uma obra, Deus iluminou vocês, Deus abriu os olhos de vocês, Deus mostrou para vocês o estado de corrupção de vocês, a vileza de vocês, a perdição de vocês, e Deus mostrou a solução para vocês. Deus revelou o Salvador a vocês, o Evangelho a vocês, e vocês o receberam pela fé, naquele dia, naquele quarto, naquela estrada, naquela viagem, naquele culto, naquela vigília, ou naquele lugar sombrio, escuro. E ali, aquele dia, a hora, minuto, segundo, centésimo e milésimo, Ele começou uma obra. Ele salvou você. Agora, qual era o medo? Será que vamos morrer no meio do caminho?
Será que tudo que eu criei e vivi vai ser fracassado? Todos os meus sonhos, minhas orações, meu primeiro amor vai acabar no Coliseu, na prisão, no câncer, no divórcio, na crise. Era o medo deles. Saiu tudo errado. Alguma coisa deu errado, Paulo. E agora? Veja nossa família destruída, nossos bens roubados, veja as chagas. Assim como em alguns séculos atrás, eram tempos de muita peste, praga. Os cristãos enfrentavam tudo quanto é coisa. Por isso o texto de Romanos: fome, perseguição, perigo, nudez, espada, tribulação, angústia. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Todas essas coisas estavam presentes simultaneamente na vida dos cristãos. Então estava levando os cristãos a falar: meu Deus, vai falhar. Aí Paulo vai dizer: calma, aquele que começou, se ele começou, ele vai levar essa obra até o fim. Custe o que custar, passe o que você está passando. Ninguém, nem Nero, nem Roma, nem os leões, nem o Senado, nem a peste, nem terremoto vai impedir ele de completar o que ele começou. Então, primeira ideia soteriológica: se Deus te tirou do Egito, Ele vai te botar em Canaã. E não há nada que impeça. Ele escute o que eu estou dizendo. Isso não é para entender, é para crer. Se Ele tirou, eu não estou perguntando o que vai se colocar no seu caminho. Não me interessa, nem interessa a Deus. Ele já definiu: eu vou botar você lá dentro. Ah, mas o pecado? Nem o pecado, o demônio, nem todas as potestades unidas, concentrando as forças delas contra um só crente, vão impedir. Nem toda a horda do inferno pode impedir. Você não leu o livro do peregrino? Quando ele sai da cidade de destruição, rumo à cidade celestial, passa pelo castelo da dúvida, o pântano do desânimo, a feira da vaidade, luta contra Apolion. Mas nenhum destes, por mais drásticos e agudos, conseguem impedir o peregrino de chegar na sua jornada. É o que Deus está falando. É para você que caiu em algum pecado, é para você que esmoreceu na fé e vacilou, é para você que olha o que aconteceu com a tua vida, em que você emergiu, você foi perdendo o controle, e os tentáculos das adversidades, situações, foram te dominando, te asfixiando, te tragando, e você diz: é o fim. Deus diz: não, não é. Não é. O fato dele ter prometido que ele ia concluir a obra, aquele que começou vai concluir, não significa que você não teria obstáculo, que você não esmoreceria no caminho, que você não tropeçaria e lançaria o rosto no chão e na lama. É um acidente de percurso, é um tropeço, é um devaneio, mas não é o resultado final, porque o peregrino afundou também no pântano do desânimo, ficou confuso no castelo da dúvida, sofreu penúria na mão de Apolion. Ninguém vai te impedir. Paulo, escute isso aqui, é palavra do Senhor. Paulo, na
epígrafe, na apresentação da carta, no início, Paulo já estava dizendo: Filipenses, vislumbrem o céu, Filipenses, é lá que vocês estarão. Esqueça Roma, a espada, os leões, os impostos, os tributos. Deus vai colocar vocês lá. Eu vejo vocês no céu. Eu vejo vocês com marcas, com feridas, mancos, manetas, pernetas, caolhos, cheios de chagas, mas eu vejo vocês lá. Por que eu vejo? A promessa. Esse Deus não está para brincadeira. Esse Deus não mentiu quando falou: aquele que começou. Mas a oposição, a dificuldade, vai cair uma a uma no seu tempo, segundo o seu poder. Vão ruir. Você vai entrar. É o que está lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, de completar o que Ele começou, será perseguição, tribulação, angústia, todas essas coisas. Agora tem outra coisa. Dentro dessa promessa está incutida outra série de coisas. Porque veja só, aqui é o ponto de partida, onde ele começou a obra. E aqui é onde ele conclui a obra. Aqui é o início, sua conversão. Aqui é a conclusão, sua morte, o arrebatamento, a ressurreição, ou a volta de Jesus. Então nós temos esse espaço. Aquele que começou, completará. E entre um e outro tem o que? Este intervalo. O que é esse intervalo? É a sua trajetória, é hoje, foi ontem, será amanhã. E o que isso significa? Que tudo que for necessário dentro desse espaço, para ele concluir, para você chegar, aqui é Egito, aqui é Canaã. E ele diz que começou a obra quando ele tirou do Egito, ele vai concluir, põe em Canaã. Tudo que for necessário neste intervalo, para que você entre, para que ele conclua a obra, ele irá fazer. Se for livramento de um mal que se levantar, ele vai trazer livramento. Se for provisão da escassez de algo, ele vai trazer escassez. Se for consolo na angústia presente nesse tempo, ele vai consolar. Captou? Ah, tudo bem, Paulo, começou a obra, ok, falou que vai completar, vai, mas isso tem um custo. Isso não é assim, Paulo. De um lugar para o outro é uma jornada cheia de desafios, é uma jornada cheia de contratempos, cheia de necessidades. Paulo, pois junto com a promessa, Paulinho, junto com a promessa vem todos os recursos para ela ser cumprida. Isso é para pular de alegria. Isso é para ir embora para casa buzinando o carro na Avenida Paulista, na Avenida Presidente Vargas, na Avenida Alonso Alonso, igual quando um time é campeão mundial. E a polícia para, que é isso? Não tem, tá tendo final de Copa, de nada. Que é essa buzinação, rapaz? Eu não vou nem perder meu tempo. O senhor guarda, o senhor não vai entender. Aí Paulo está dizendo: se tiver que fechar a boca de leão, eu fecho. Se tiver que depor do seu posto Nero, eu deponho. Se tiver que ruir o Império Romano, rui. Se tiver que cair os inimigos, cai. Se tiver que haver martírio, vai haver martírio. Mas eu vou concluir. Agora pergunta: por que eu estou falando essa palavra?
Porque ela é uma profecia, estou profetizando aqui. Isso é a profecia do Novo Testamento. O que é uma profecia? Deus sabia quem aqui estaria presente hoje. E Deus que conhece o seu passado, presente e futuro. Deus trouxe essa palavra por causa de corações aflitos, porque você está vivendo circunstâncias, realidades que estão oprimindo, angustiando a sua alma, e você diz igual Gideão: se o Senhor é comigo, o que foi feito das promessas que o Senhor fez a nossos pais? E por que todo esse mal veio a nós, como quando os midianitas estavam sitiando o povo de Gideão? E você está assim. O que aconteceu com a promessa? O que adianta estar numa igreja bíblica, ler a Bíblia, conhecer a boa doutrina? Estava tudo indo tão bem. Olha aí, pastor, o diagnóstico, olha o exame, olha o resultado, olha a crise. Aí, como Paulo aos Filipenses, eu falo a vocês: Deus começou uma obra em vocês. Vocês são salvos. Você se lembra qual foi o dia da sua estrada de Damasco? Foi vendo um vídeo pela TV? Foi vendo um vídeo pelo computador? Foi lendo um texto? Foi naquela vigília? Ou naquele dia no quarto? Qual foi o dia que você ouviu a doce voz do Espírito Santo te chamando? Aquele dia Deus começou. Agora, coloque isso na sua cabeça. Se Deus começou, se Ele te chamou, se Ele te salvou, aconteça o que acontecer, Ele vai completar essa obra. Você está temeroso, abalado, porque você está com os olhos fixos na presente tribulação. Você está com os olhos fixos nessa circunstância presente, e ela está te abalando, e ela parece ser tão severa, ela parece ser tão intensa, ou tão sem solução, ou tão inexplicável, que você fala: eu vou sucumbir. E Paulo está dizendo: vê além dela, vê a promessa que está sobre você. Deus começou. Você é um cristão? Sou cristão. Você sabe que é um cristão? Eu sei que sou cristão. Então você carrega com você essa promessa. Então você não precisa prever o futuro, ou saber mais detalhes dessa situação. Você só precisa saber que se essa promessa de Filipenses é verdadeira, essa situação vai cair por terra diante dos teus olhos. Não importa quão poderosa, magnífica, intensa seja, complexa, profunda, vai cair. Pensa no cântico. Será a tribulação? Primeiro. Angústia? Segundo. Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Ou espada? Olha a categoria de tragédias. Era tudo que eles estavam sofrendo. Tribulação. O que é tribulação? São provações de toda espécie, são exames com resultados negativos, o aviso prévio que você tem que assinar, são ladrões roubando a sua casa, a mulher de repente vira a cara com você, um menino, meu Deus! Angústia. O que é angústia? Você não consegue mais ler a Bíblia,
você não consegue orar nem vir no culto, você faz igual a Elias, você some, deita debaixo de uma árvore e pede a morte. Já basta que eu morra. Angústia, você não tem força para levar a colher à boca, você não tem força, é uma angústia. Não estou falando que é tristeza, choro. Angústia é uma coisa que não dá para explicar. Tribulação, angústia, perseguição. Como se não bastasse problemas internos, agora tem gente no meu calcanhar. Calúnia, falsidade, mentira, joguinhos, gente querendo puxar meu tapete, gente me denegrindo, gente me apunhalando pelas costas, difamação. Estavam sofrendo. Fome. Quem depois dessa pandemia pode falar assim: pastor, está sobrando dinheiro? Quem? Dificuldade de comprar o básico: aluguel, gasolina, escola, açougue, feira, meu Deus, padaria, meu Deus, você vai no mercadinho com R$70 e não compra nada. A gasolina, o aluguel vindo, a duplicata, o financiamento, a energia elétrica, fome. Os meus filhos, a situação deles, a minha mulher, meu Deus, não conseguindo dar uma vida digna para minha família. Os cristãos estavam passando isso. Nudez, escassez, necessidade, vergonha, humilhação. Tem coisa pior que ser humilhado? Sofrer é ruim, mas ser humilhado, corar o rosto de vergonha, não ter coragem de olhar para a esposa por causa da vergonha, não ter coragem de olhar para os filhos, vergonha. Olha o papai, o que o papai deixou acontecer com essa casa? Olha a mamãe, vergonha da rua, de andar na rua, vergonha dos pais, vergonha dos irmãos, perigo, ameaças. Você já teve assim, quando você está na cama de manhãzinha ou tardezinha, você se sente ameaçado? Será que alguém está tramando? Um ar sombrio, um negócio, será que vai acontecer um acidente? Será que o menino vai ficar doente? Será que vai acontecer uma tragédia? Os cristãos estavam assim: vão bater na minha porta, vão arrastar a gente para o cabelo e vão prender a gente. E por fim, espada, risco de morte, sentença de morte, igual Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon, John Hus de Praga, mortos. Aí Paulo vai dizer: fome ou nudez, perigo ou espada, porque por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos reputados como ovelhas para os matadores. Agora olha Paulo: mas em todas essas, que coisas? A fome, nudez, perigo, a espada, somos mais que vencedores. O grego diz é super vencedores, é vencedores duas vezes. É Paulo dizendo: não, nem fome, nem nudez, nem perigo, não, porque ele começou. Não, e eles não são mais fortes do que Jesus. Jesus vai à sua frente, derrotando, desbadratando, espizinhando, esmagando cada uma delas. Quantas estão presentes na sua vida? Uma? Duas? Três? Todas elas juntas, por meio daquele que nos amou. Aí ele vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade. Aí ele continua, ele vai ampliar ainda mais a escala de obstáculos. Nem a morte,
coitada da morte. Quando Jesus morre e ressuscita, ela perde o emprego, ela vai à falência. A morte é um inimigo falido. A morte faliu, ela faliu, porque ela foi morta. Ela não tem poder contra o crente. A morte não é o fim, é o começo. E nem a vida, porque viver é Cristo, morrer é ganho. Nada. Aí entra para poderes angelicais, anjos, principados, forças espirituais, demônios, anjos caídos, hostes das trevas, hierarquias satânicas, trabalho, olho gordo, inveja, macumba, satanismo, bruxaria, rituais. Não, nada disso, nada disso. Eu não sei como é que tem crente com medo de demônio. É demônio que tem que ter medo de crente. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 fugirão de ti, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Eles não podem. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. É o que Paulo está falando. Inimigos de qualquer espécie, de qualquer ordem, tamanho, número e intensidade, se pararem no seu caminho em fila, enfileirados em fileira, o que é? Um diagnóstico de uma doença? É um óbito? Papéis? É a parte sentimental, amorosa? São finanças? É depressão? Eu estou te dando aqui o spoiler. Eu estou te dando. Vai cair. Porque talvez a palavra não esteja sendo dirigida para alguns que estão até bem, mas pode estar dirigindo para aqueles que pararam diante desta adversidade, e ela tem feito você dizer: é o fim. E Paulo no verso 6 vai dizer: não é o fim. Conseguiu novamente pensar no gráfico? Aqui ele começou. Que dia? Dia da sua conversão, ano passado, 2, 5, 10, foi lá. Aqui ele falou: olha lá, vislumbra a Nova Jerusalém, viu? Vi, vai chegar. Mas e o intervalo, Paulo? Tudo que for necessário Ele vai fazer. Tudo. E te provo mais. Alguns o tamanho está assim, sim, sim, porque é o tempo da sua conversão. 1 ano, 2, 10. Quem lembra do dia que Deus começou a obra? Diga amém. Ele não concluiu ainda. Vamos supor que a conclusão está aqui, mas você já está até aqui. Falta mais um pouquinho. Ué, e como é que chegou até hoje? Como é que você está aqui, Gustavo? As coisas que você passou. Por que você não ficou no caminho? Por que você não desistiu? Porque ele diz: eu comecei lá atrás com as lágrimas da tua mãe e do teu pai, e eu não vou descansar enquanto eu não concluir. Mas pastor, já veio tanta tribulação e virão tantas outras. Todas elas, assim como as outras, cairão uma a uma. Essa é a resposta, porque você está aqui. E assim será amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, até o último dia da sua vida. Mas eu quase desisti, eu quase não... Quase, mas você não vai desistir. Quase, mas você não vai recuar. Porque você não recuou ontem, anteontem, mês passado, ano passado, década passada, e não recuará mês que vem, ano que vem, a década que vem. A ideia é assim, ó. O dia que começou uma obra,
tomou você, pegou sua mão, tomou ela, e está indo, e vem tribulação, e vem. Ele não vai soltar esta mão até te entregar para o Pai. E tudo que aparecer, dragões e capetas e monstros e potestades, Ele vai derrubar um a um, até te entregar. A graça que salva é a graça que mantém salvo, e é a graça que me coloca na eternidade. Pode mudar. O Jesus que me chama, que me salva, é o Jesus que me mantém salvo, e é o Jesus que me bota na eternidade. Pastor, a coisa está feia, eu sei. É feio. E ninguém melhor do que você, quem está no olho do furacão, quem está face a face com a tribulação, e está vendo a carranca dela gargalhar, quem sente na pele dores e agruras que não dá para falar para o terceiro. Eu sei que alguns falam, eu quero morrer. Outros, por que eu nasci, Deus? Que desgraça foi o dia que eu vim na terra. Eu não quero mais viver. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Esses pensamentos vêm. O que o senhor pode esperar de um homem como eu, de uma mulher como eu? Por quê? Por causa das coisas que você está assistindo, contemplando, sofrendo, vivenciando. Aí vem eu aqui, pastor Paulo, tirei o lugar do Cunha, que era ele que ia pregar, eu estou nos recados ainda. Por quê? Porque eu falo, não precisa esperar ele pregar. Vai na introdução da epístola, verso 6, e diga para eles, mesmo em face a isso que vocês estão passando, que é semelhante ao que os filipenses passavam, isso não vai prevalecer. Deus vai derrotar um a um seus inimigos. Receba essa promessa. Já viu quando você entra num plantão, você está com uma enxaqueca, ou com a garganta cheia de placa, ou com aquela febre que está te deixando tonto? Os enfermeiros ou plantonistas já vê que precisa de um tratamento imediato, já te manda para o soro, e faz igual a Carla, vai colocando coisa, parece aquelas bruxas, vai rodando. A Carla vai colocando, ela coloca isso, pata de mosca, de aranha, eu não sei, passa 5 minutos, sabe aquela, dá um estado de conforto, serenidade, paz, dá um estado de segurança. Agora eu estou curado, dá um negócio radiante. Eu quero que você sinta a mesma coisa, porque eu estou aqui hoje com soro na veia de cada um de vocês, e estou enchendo de promessas e promessas e promessas e promessas, para tirar você desse estado febril, de desânimo, de amarelão, de morbidão. E eu quero que você sinta seguro e sinta paz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos trocar a ansiedade? Lançando sobre Ele vossos filhos, porque Ele tem cuidado de você, mãe. Ele tem cuidado de você, papai. Lança teus filhos, lançando sobre Ele as dívidas e o problema financeiro, porque Ele tem cuidado de vós. Ele sabe que o filho dele precisa de roupa, pão, casa, gasolina. Lançando sobre Ele o casamento, lança, dá para Ele. Toma as alianças desse casamento para ti, toma a certidão, toma esse elo, esse laço, toma! Lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Calma, vai dar certo. Calma, vai dar certo. Os meios, não se preocupa com os meios, o tempo, o dia. Calma, está sob o controle. Seu Pai ama você,
Seu pai está cuidando de você. Seu pai conhece a sua conta bancária, sua despensa, sua geladeira, sua saúde, seus exames, o estado dos seus filhos, o teu coração, teus pecados, teu choro, tuas lágrimas debaixo do chuveiro, nos cantos da casa, suas angústias, seus medos, seus problemas mais íntimos. Ele conhece seu passado, seus traumas, os abusos, os complexos, a rejeição. Conhece tudo. Tudo. É um culto para cura. É um culto para restauração. Chega de andar com culpas, medos, fardos. Chega. Traumas. O pai pegou aquele garotinho lá de trás da folhagem, que costurou folhas de figueira para tampar a nudez, e todo amedrontado, todo sujo. O pai disse: sai, vem cá meu filho. E começou uma caminhada com você. Meu irmão, eu abandono tudo, eu ponho minha vida à prova, se um dia, um segundo sequer, este pai deixar soltar a sua mão antes do tempo, não vai haver isso. Esqueça, não é uma possibilidade, não é uma situação possível. Esqueça, nunca, ninguém, nada o fará soltar a sua mão. E o pai está com você, inclusive hoje, agora, está aí. Vamos fechar os olhos, vamos orar.